Mais um programa Fala Povo de Deus. Eu sou Felipe Alecrim, apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica, da Igreja que Cristo fundou. Por isso, seja muito bem-vindo. Você também pode acompanhar o nosso programa através do nosso site. É bem fácil, radiolinda.com.br, radiolinda.com.br, ou também no YouTube da Rádio Olinda, lá com som e com imagem. Eu lembro ainda que a tua participação é muito importante para nós, por isso envia aqui a tua mensagem através do nosso WhatsApp, que já está aberto, viu? Número 3444-7979. Vou repetir, 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta, um testemunho sobre o tema de hoje, é só mandar pra gente. Aproveita também, responde a nossa enquete, a enquete do dia, que daqui a pouco eu falo pra você, porque antes nós vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu te convido a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça em sinal de consagração. A oração que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos pedir ao nosso Senhor o sopro do seu Espírito Santo. Por isso, vai falando com Jesus que se põe diante de você nesse momento, meu irmão. Diante de você, minha irmã, está o nosso Senhor, com um desejo imenso de soprar o seu Espírito Santo. Nesse momento nós vamos recordando a igreja primitiva que se reunia para clamar a presença do nosso Senhor, para clamar o seu Espírito Santo. A palavra vai dizer que tudo o que nós fazemos de bom, só fazemos por obra e por graça do Santo Espírito de Deus. Nada somos capazes de fazer se não for a presença do nosso Senhor na nossa vida. Então clame a Ele, vem Senhor tocar a minha mente, tocar o meu coração, para que eu possa não só acolher a Tua palavra, mas colocá-la em prática na minha vida. Vai pedindo o sopro do Espírito de Deus sobre o teu lar, por muitas vezes com dificuldade, com problemas, tomado de angústias, mas o Espírito que tudo santifica vai pairando, vai levando o dom da paciência, o dom da fortaleza, vai santificando a tua família, santificando a tua vida. E nós vamos, nesse momento, erguer o clamor. Nós vamos soltar a nossa voz, fazer desse louvor a nossa oração, o nosso desejo de vivermos uma profunda experiência com o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, meu povo, agora imbuídos da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Cruz, símbolo de sofrimento ou prova de amor. Eu quero que você acompanhe o programa através da nossa rede social, do nosso canal do YouTube, do site da Rádio Olinda, no nosso Instagram, o @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveita, entra no YouTube, se inscreve no nosso canal, é o @Fala Povo de Deus. Bom dia para você que nos escuta aqui ao vivo na Rádio Olinda. Hoje o programa está imperdível. Estamos no ar mais uma edição do Fala Povo de Deus, esse espaço
de encontro, de partilha e também de crescimento na fé. Hoje nosso coração se volta para um dos maiores símbolos do cristianismo, a cruz. Ela que para muitos pode até parecer apenas dor e sofrimento, mas para nós é muito mais do que isso. A cruz carrega um mistério profundo de amor, de entrega e também de esperança. Qual é o verdadeiro sentido da cruz? O que ela representa para a nossa vida de fé e como ela se faz presente nas nossas caminhadas diárias? É sobre isso que nós vamos refletir, vamos debater hoje, então fica com a gente, abre o teu coração porque o programa está só começando. O tema de hoje, cruz, símbolo de sofrimento ou prova de amor. Nós vamos entender melhor por que a cruz ainda incomoda tanto. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, eu trago aqui meu irmão, Diácono Maurício. Diácono, sua bênção, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que você não vinha aqui nessa bancada, né? Porque não me chamam. Porque se chamar, é sempre botar Bora aqui. ver, Paulo Brito. Vamos convidar o povo menino. Bem-vindo. Bom dia, povo de Deus, povo da Rádio Olinda, meus irmãos aqui da bancada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O pessoal da equipe Nossa Senhora, os meus da Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Rosário, o meu pessoal lá da Mangabeira, Abraço, que eu passo por lá, e Mangabeira. o pessoal estão na escuta, viu, Diácono? Estamos aqui de novo. Padre Maurício Florencio. Exatamente, com a graça de Deus. E hoje, meditando exatamente como você disse, Felipe, esse símbolo tão importante e muitas vezes pouco falado e muito criticado pelos nossos irmãos, né, separados, nossos irmãos protestantes. Maravilha, Diácono. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser espetacular. Eu já aproveito para lançar a enquete do dia. O que é que eu queria saber de você? Responde para mim. Você costuma fazer o sinal da cruz todos os dias? Responda para nós mandando o WhatsApp. Gabriel Correia, bom dia, Deus é contigo. Meu irmão, como é que o povo de Deus faz para poder entrar em contato conosco e responder a enquete do dia? Bom dia, Felipe. Bom dia, Diácono, sua bênção. Bom dia para você, querido ouvinte, sintonizado conosco aqui na Rádio da Família. Nossa catequese de todos os sábados, você já sabe, é aqui no nosso programa Fala, Povo de Deus. 3444-7979 é o número da sua participação. Você participa junto conosco, interage aqui na nossa programação, respondendo também a enquete desta manhã de sábado, falando sobre o sinal da nossa salvação, Felipe. Simbora, Gabriel Correia, vamos embora para o que interessa, mas antes eu já quero mandar um abraço pro povo de Deus. Estou aqui com a camisa do EAC, ó. Hoje tem missão lá na Paróquia da Torre. Olha aí. Um encontro de adolescentes com Cristo. O pessoal já está lá reunido, recebendo... É o primeiro encontro, né? Primeiro encontro, recebendo os adolescentes, apresentando para eles um novo caminho. Quero também saudar o povo da Macaxeira. Amanhã tem Feijobingo lá, eles pediram para divulgar. Vai ser na Escola Clotilde de Oliveira, a partir das 10 horas da manhã. Feijobingo com 3 prêmios. Primeiro prêmio, airfry. Segundo prêmio, liquidificador, sanduicheira, ventilador e ferro. No terceiro prêmio, uma TV de 40 polegadas. Está imperdível. Paulo Brito, amanhã a gente sai do regime, viu, meu filho? Vamos lá pro Clotilde, comer o negocinho. Comer um pouquinho, mas vai, né, meu filho? Povo da Macaxeira, tamo junto e misturado. Diácono Maurício, vamos pro que interessa. Eu já quero iniciar da seguinte forma. Perguntando para você, o que é que a cruz representa para nós cristãos? Ela é apenas um símbolo ou ela carrega uma força espiritual maior? Muita gente não consegue compreender o sentido do que é um sacramental, do que representa aquilo ali. Explica pra gente, explica para os nossos ouvintes. Pois bem, veja, de bom prato, já servindo a todos, é um sacramental, né? Mas sempre a cruz, ou o sinal da cruz, ele foi usado não só para o cristianismo, né? Mas em outros tempos, ou até no Antigo Testamento, já se usava. Se nós pegarmos Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, já nos disse, ele disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Então a gente vê que a cruz
tem toda uma conotação em várias civilizações, em vários tempos, mas para nós, cristãos católicos, que assumimos por meio de Cristo, né, tem uma resignância totalmente diferente, certo? Nos dá uma conotação de passagem, de direcionamento, de entendermos quem nós somos e para onde nós estamos indo. Maravilha, diácono. Existe uma diferença entre a cruz e o crucifixo? Ou são sinônimos, é a mesma coisa? Pode explicar qual é a diferença e o porquê que nós católicos valorizamos tanto o crucifixo? Veja, a cruz é um sinal, o crucifixo é a imagem da cruz que nós botamos com Cristo, né, para simbolizar exatamente a sua morte e posterior ressurreição, né? Então, a cruz nós botamos na fronte, fazemos em nosso corpo, e de uma maneira singular também, de duas maneiras. Os orientais fazem de uma maneira e os ocidentais de outra. Os orientais, eles juntam os 3 dedos primeiros e os 2 e fazem como esse sinal. E nós, com a palma da mão, que no caso significa as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Já o crucifixo, né, ele é usado como um símbolo para nos identificarmos como cristãos. Então, diácono, só para poder entender, a nossa tradição diz que o sinal da cruz precisa ser feito com Os ocidentais, a palma da mão. palma da mão. Exatamente. Então, com a palma da mão fechada, você Isso, faz o sinal da Isso, cruz. e tem esse sentido. A palma, no caso, os 5 dedos representam as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que o sacerdote, o sacerdote ou o diácono, quando vai dar a bênção, ele também dá a bênção com as mãos estendidas, também nesse mesmo aspecto, né, dando esse sentido das 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha e observa o modo correto de fazer, por exemplo, diácono, no sinal da cruz. Então, palma da mão fechada, sinal da cruz, muita gente no final, eu acho que é um beijo que É um solta, beijinho, né? não sei se para Nosso Senhor, o que é. Mas qual é a forma correta? É boca do estômago? Algumas pessoas estão acompanhando pelo YouTube, eu acho que vai dar mais ou menos para perceber, mas vai fazendo e vai narrando e me diz se aquele beijinho no final cabe, não cabe, se aquilo desvirtua um pouco do que é o sinal da cruz correto, que deve ser traçado de forma correta. Na cabeça, porque Deus é o centro da nossa vida, Deus comanda a nossa vida, ao coração, no âmbito da altura do coração, porque ele toma conta da nossa vida, da esquerda, porque nós éramos miseráveis e passamos depois para a direita, para a graça de Deus. Ou seja, do alto para baixo, da esquerda para a direita. Maravilha, faça o gesto aí para o pessoal no YouTube. Vamos ver. lá. Aqui e aqui. Sem um beijinho. Sem beijinho. No final não tem isso. Não, a gente não vê tem. muito jogador de futebol e ele traça o sinal da cruz, às vezes, no próprio rosto, né? Faz assim e dá um... Então, aqui, boca do e o estômago, sentido é esse, coração, do alto esquerda, direita. para baixo, ou seja, a graça que vem de cima para baixo, não é? E saindo da morte para a vida, ou seja, da esquerda para a direita. Muita gente, inclusive católico, não católicos, muitos deles têm curiosidade de saber por que quando se passa pela igreja, o católico faz o sinal da cruz. Tem gente que faz 3 vezes, tem gente que faz uma vez. Enfim, é uma tradição, é realmente para fazer. Que dinâmica envolve o sinal da cruz toda vez que um cristão católico passa na frente da igreja? É uma reverência ao Santíssimo, certo? É um sinal da graça, é uma identificação cristã e também é uma tradição. A igreja não impõe que o cristão faça o sinal da cruz toda vez que passe na frente da igreja. Então, é nesses 3 âmbitos. Maravilha. Diácono, a tradição cristã fala de vários tipos de cruz. Cruz de São Pedro, cruz de Santo André, cruz de São Tiago. Qual é a história e também o significado dessas mais diferentes cruzes hoje que existem? Eu, por exemplo, gosto muito da de São Damião, inclusive lá em casa. Exatamente. Quando entra tem uma grandona assim logo na lateral da porta
E me parece que a história diz que é a cruz mais antiga que existe e é a partir dela que São Francisco se Teve a converte, revelação, né? né? Então, quando você olha para ela, realmente há uma mística diferente, é uma coisa impressionante. Você fica vidrado ali e aquilo representa muito a presença de Deus, o abrir mão das coisas da vida para viver essa intimidade com Deus, enfim. Tem uma mística muito forte, mas tem diferença? Existe realmente vários modelos? Como é que funciona isso, diácono? Existe. Inclusive, eu trouxe uma literatura que fala a quantidade de cruzes que tem. Por exemplo, Cruz de Lorena. Você já ouviu falar? Não. Pronto, existe a Cruz de Lorena. A cruz papal, uma cruz específica para o Papa, que Então representa... o Papa tem uma cruz, ele Isso. usa uma cruz específica. Isso, simbolizando a totalidade, a Santíssima Trindade, não é? Então, várias cruzes, cruz de Santo Antônio, tem uma cruz grega, a cruz de São Pedro, e cada cruz realmente, como você falou, fala daquilo que ela está destinada. Por exemplo, a cruz de São Pedro, né? Pedro disse que não era digno de ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, a cruz de São Pedro, ele é vertente ao contrário da de Cristo. A de Cristo, a haste é para cima, a de Pedro é para baixo, né? A de São Tiago é como se forma de X, né? Então, conforme o martírio daquele tempo, então ele foi crucificado dessa forma. Então, tem os contextos da cruz. Por exemplo, a cruz ancorada, você sabia que a âncora é uma cruz? Então, tem todos esses significados, esses sentidos de ser. Então, cada cruz fala daquilo que ela se destina a pronunciar. Ou seja, da âncora, nós somos firmados ou alicerçados em Cristo. Quando estamos em Cristo, nada pode nos tirar, a não ser Ele mesmo nos puxar. Entendi. E, diácono, ontem eu, inclusive, pregava sobre essa realidade lá no SCC de Cajueiro. Eles estão tendo um encontro lá. Um abraço para o povo do SCC de Cajueiro. E falava um pouco do porquê do sofrimento, do plano de Deus para as nossas vidas, enfim. É muito comum as pessoas que seguem a Deus, que se convertem, que se dedicam às coisas de Deus, imaginar que ao abraçar a fé em Cristo Jesus, nada de mal acontecerá, porque Deus, na sua infinita bondade, não irá permitir que alguma coisa de ruim aconteça. Mas me parece ser exatamente o contrário, né? Eu queria falar um pouco sobre essa realidade, para que as pessoas pudessem entender que seguir a Cristo não é viver apenas as bonanças que a vida, que o mundo tem para nos propor, mas é estar alicerçado numa fé madura, numa fé de que nós servimos a um Deus da providência, que cuida de nós e que conduz a nossa caminhada. Então, o próprio Jesus, diácono, diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Na prática, o que é que significa carregar a nossa cruz no dia a dia? Como reconhecer, diácono, a nossa cruz pessoal? O que Deus deseja e espera por nós? Por que por muitas vezes o sofrimento se põe diante de nós? É interessante, Felipe, que você falou, porque eu tinha separado esse texto, mas é algo ainda mais profundo, né? Pelo nosso materialismo, nós procuramos servir ao nosso ego. Nesse período quaresmal, a igreja nos proporciona exatamente essa luta, né? Nós nos esvaziarmos de nós mesmos para irmos em busca dessa santidade, desse estar diante do Senhor. E no Evangelho, no caso de Mateus, capítulo 10, aí a sua linguagem é do versículo 38. Eu vou pegar do versículo 37 para falar do que eu estou dizendo agora. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tenta salvar a sua vida irá perdê-la, e aquele que a perde por minha causa irá reencontrá-la. Então, humanamente, na matéria, é difícil nós compreendermos isso. Ou seja, amar a Deus mais do que ao meu filho que ele me deu,
mais do que a minha mãe e meu pai que ele me deu, mais que as coisas do mundo que ele me deu para administrar. Então, compreender isso não é fácil, a não ser que nós verdadeiramente vivermos o Cristo, como Paulo disse. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, é uma metanoia constante, é você estar constantemente buscando abraçar essa cruz. É todo dia. Eu gosto de dizer uma frase minha que eu digo assim, que todo dia a gente morre e todo dia a gente ressuscita. A cada dia seu aprendizado. Basta o dia o seu fardo. Então, hoje nós estamos nessa catequese belíssima, nesse contexto de entender que o dia de hoje é tão importante que Deus nos permitiu que nós acordássemos e estivéssemos aqui hoje. Tal grau de importância deste dia. Agora, eu tenho o discernimento de entender isso, a importância, o valor da cruz deste dia, o que Deus me deu para hoje. Então, esse é o grande sentido da cruz. Você entender, por exemplo, que a cruz que eu estou no peito, né, o pessoal que está vendo, olha, aqui ela tem uma estola de lado, que significa a cruz do serviço. Eu ter essa condição de entender que eu não estou usando ela simplesmente pelo enfeite, e sim para mostrar que eu sou um servo, para entender que essa cruz faz parte do meu ministério, é algo extraordinário. E é isso que nós vivemos, Felipe, o dia a dia. Entender que a cruz faz parte do meu caminhar e que nada, e escute bem o que eu estou dizendo, nada neste mundo nos importa. A única coisa que nos vale é a salvação, porque tudo passa, tudo é vaidade. Agora, não é fácil compreender isso. Não é fácil para nós, não é fácil para o outro que nos aponta. Olha, ele não quer saber de trabalho, ele não quer saber disso, ele só quer saber de evangelizar, ele só quer saber de estar na igreja. Ou seja, são muitos os questionamentos, mas poucos são aqueles que verdadeiramente abraçam a fé. É fácil dizer, eu sou católico, eu sou protestante, ou eu sou, mas o que vai nos salvar não é o título, não. Né? A palavra é bem clara. Quem crê e for batizado será salvo. E esse crer que vai fazer a diferença, Felipe, é abraçar a cruz. Pois é, por muitas vezes as pessoas não entendem essa realidade. Ontem eu falava sobre isso. É desejo de Deus que a gente viva a felicidade plena. A gente foi criado à imagem e semelhança do nosso Senhor. E é interessante quando a gente não abraça simplesmente a responsabilidade. Então, Nosso Senhor diz assim, rapaz, não coma desse fruto não, viu? Aí o homem vai lá, come. Quando questionado, ele diz, não fui eu não, foi a mulher que mandou. Aí Nosso Senhor vai para a mulher, né? Deus chega lá, mas rapaz, você deu a fruta ao homem. Fui eu não, foi a serpente que mandou. Cada um que vai abrindo mão de se responsabilizar, porque é comum a gente querer viver a misericórdia, mas não querer viver a justiça. Então, ontem eu falava, diácono, que Deus quer a felicidade plena, mas que por muitas vezes os problemas da vida se põem diante de nós, porque de todo mal ele tem a capacidade de tirar um bem infinitamente maior. Qual é o desejo então de Deus quando ele permite um sofrimento? Ele não quer, mas permite. É para o nosso crescimento, às vezes é o processo natural da vida. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O nosso lugar é o céu. Tudo é uma preparação para aquilo que a gente vai viver, né? É porque muitas vezes, Felipe, nós não entendemos que a felicidade não é externa, é interna. Né? Aqui mesmo, por exemplo, em Romanos, capítulo 6, versículo 7 ou 10. Morto, ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Ou seja, temos que matar o externo para que o interno se sobressaia, para que o interno seja alegre. Eu nunca vi um cristão triste. Cristão. Eu vejo muitas pessoas que se dizem cristãos tristes. Ainda que sejam tempos de dificuldade, a alegria do Senhor é a minha força. Exatamente. Essa é a vitória, esse é o sentido de ser. Porque ele mesmo prometeu, no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. E essa vitória não tem vitória sem cruz. Não tem vitória sem nós estarmos com o estandarte. Não tem vitória se nós não nos reconhecermos
em algum ponto da cruz, seja na coroa, seja pendurado em um prego, ou na sua chaga, ou debaixo da cruz, como Maria, como João. Então, assim, temos que nos colocar aos pés da cruz. Ô, diácono, e eu quero falar um pouco sobre o contexto que envolve o sacramental, porque por muitas vezes nós cristãos católicos, acusados de idolatria, de adorar um objeto. Muitas igrejas acusam os católicos de idolatria por usar o crucifixo. Como responder a quem diz que venerar a cruz ou crucifixo seria adorar um objeto? Veja, geralmente quem condena é quem faz a prática, né? Eu tenho muitos amigos protestantes e eles concordam que não há adoração em venerar as imagens e por aí vai. Então eu vejo muito que são cristãos que não têm uma fé alicerçada, que não praticam um verdadeiro cristianismo, e vou além, né? Duvido uma pessoa que se aprofundar na teologia cristã católica não se apaixone e não se converta ao cristianismo católico, né, na sua essência. Porque não há erro em Cristo, não há erro em Cristo. Então, assim, o problema maior, Felipe, é que muitas vezes, né, a falta de educação, ou seja, o povo perece por falta de educação. Então, a falta de educação permite a muitas pessoas promover essa falsa doutrina, em todos os aspectos, não é só, aí vem para o catolicismo, para o protestantismo e para tantas outras doutrinas, né? Mas na nossa religião, una, santa, católica e apostólica, não há erro, porque Cristo é a cabeça. A nossa igreja é santa, por excelência. Quem entra nela, quem se aprofunda, sabe e estuda essas diretrizes e sabe da potencialidade que é um sacramental. Não é um sacramento, é um sacramental. É um instrumento que, né, que nos dá visibilidade e nos dá direcionamento a um caminhar. Então, na hora que a gente usa um crucifixo, é exatamente para lembrar da presença de Deus em nossa vida, para mostrar para as pessoas do mundo que nós somos de Cristo. Então, na verdade, o sacramental ele serve para que a gente seja estimulado nessa caminhada de santidade, nessa caminhada de intimidade com Deus. E no mundo espiritual, para que o inimigo veja quem nós somos, né? Já aconteceu comigo, deu rezando um terço, uma pessoa ter uma manifestação e eu com um crucifixo daquele que Paulo usa, bem grande, do texto de Paulo. Paulo tem um texto de São Bento que a cruz é maior do que tudo na vida. Botei na testa da senhorinha lá e ela começou a se acalmar e a gente rezando. Pronto. Ah, foi a cruz? Não. Foi o poder da oração, mas o sacramental foi a visibilidade das coisas divinas naquele momento. Porque, de fato, diácono, muita gente termina usando o sacramental como um amuleto, né? Isso. Existem pessoas que dizem assim, Estou protegido, eu não saio de né? casa sem o crucifixo. Pois é. Você não deve sair mesmo não, mas para mostrar para as pessoas que você é de Cristo, para lembrar você mesmo que Cristo vive em você. Mas o que te protege não é o crucifixo, mas o poder de Deus. Então, é importante para que a gente dê um testemunho claro, maduro, contextualizado. como você bem colocou, né? Profeta Oséias, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E esse programa, diácono, tem exatamente essa missão de fazer o povo de Deus crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica, da Palavra de Deus e da Sagrada Tradição. Esse é o nosso programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você, meu irmão, você, minha irmã, do conhecimento da doutrina da Igreja Católica, porque ninguém te ama como Cristo. Ninguém te ama como Cristo Jesus. Creia, Ele está concedendo uma bênção especial para a tua vida, para a tua família. Lembre-se que a oração tem um poder de fazer nova todas as coisas. Nosso Senhor só não resiste a um coração contrito, ao poder da oração. Agora eu quero trazer a tua participação, ela é importantíssima para nós. Manda a tua mensagem, a tua dúvida.
a tua pergunta, mas também responda a enquete de hoje. Eu quero saber de você. Escreve aí pra gente. Você costuma fazer o sinal da cruz todos os dias? Em que momento? Na hora de acordar, de dormir, quando passa em frente à igreja? Responde aqui pra gente. Manda a tua resposta que a gente vai começar a ler no ar agora. Já saudando Vera Lúcia de Pau Amarelo, Edna de Moreno, Kleber, aqui sempre conosco, Maria dos Prazeres, dizendo bom dia, povo de Deus, bom dia, minha irmã, ela é lá de Jardim Muribeca. Marisa de Rio Doce também aqui conosco. Bibi Gomes diz bom dia, Felipe Alecrim, todos que fazem o Paróquia em Ação, um abençoado sábado. Respondendo a enquete, sim. Respondendo a enquete aqui do programa Fala, Povo de Deus. Luzinete de Muribeca também conosco. Rosenilda Ferreira, lá de Campo Grande, diz bom dia, povo de Deus. Eu faço o sinal da cruz, responde ela, todos os dias e em vários momentos. Primeiro, ao me acordar de manhã, ao sair de casa e ao me alimentar. Alimentar também é sempre bom a gente agradecer, né, diácono? E a gente reconhece um cristão que carrega a gratidão de Deus no seu coração. Sempre antes da refeição, você observa ali o cristão agradecendo o alimento que está sendo ingerido e agradecendo a Deus a partir do sinal da cruz. Fora né? o testemunho que se dá, né? Por exemplo, você já pensou, você num restaurante abençoando os alimentos, quantas pessoas ali não estão sendo também abençoadas, né? Tocadas também por aquela realidade, né? Saudando aqui, deixa eu ver o nome da minha irmã, meu irmão, na verdade, Gleidson Augusto. Bom dia, eu faço sinal da cruz sempre em meu dia a dia, ao acordar, nas refeições e ao sair de casa. Também ao deitar, ele disse. É muito comum isso, né? Maria das Graças Souza, lá de Jardim Jordão, diz bom dia para todos da equipe do Fala Povo de Deus, sejam bem-vindos em minha casa. Respondendo à enquete, eu faço sinal da cruz todos os dias da minha vida e muitas vezes por dia. Quero saudar aqui ainda Edson Ferreira, lá da Várzea. Ele diz, bom dia, abençoado guerreiro, faço todos os dias, ainda faço todas as vezes quando passo por uma igreja, que é aquilo que você falou, diácono, uma reverência ao Santíssimo Sacramento, ao nosso Senhor, que está ali naquele sacrário, corpo, sangue, alma e divindade. Mary, lá do IPSEP, diz, bom dia, Felipe, Gabriel, diácono Maurício, todos os ouvintes, na graça de Deus, amor de Maria e na paciência de São José. Muito bom tema do programa. Todos nós temos as nossas cruzes. Cada um tem a sua. E Deus nos dá a força para seguir em frente. Diz Mary, é isso aí, minha irmã. A gente precisa em oração pedir a Ele a graça de perseverar. Quero saudar Isabel também aqui conosco. Rosete Maria de Areias diz, bom dia, povo de Deus. Bem-vindo na minha casa. A cruz de Jesus, o amor de Maria. Lenilda Lima, lá de Passarinho. Bom dia, Felipe, diácono, que Deus abençoe todos nós. Como é bom aprender com vocês, uma verdadeira aula. Deus te abençoe, Lenilda, e te conserve sempre feliz, minha irmã. Maria dos Prazeres, de Jardim Muribeca, também conosco. Cosma Simão, de Águas Compridas. Suzana, de Jardim Atlântico, diz, quando eu abro o olho na cama, ainda é a primeira coisa que eu faço. Acordou... Diz aqui Suzana de Jardim Atlântico, a primeira coisa que ela faz é o sinal da cruz. Gilberto Pereira, sim, eu tô ligado. Valeu, Gilberto, Deus te abençoe. Maria e também Lia, lá de Camaragibe, diz bom dia, Deus abençoe a todos, paz e bem. Deixa eu ver aqui quem é, Lia Silva. Micheline Barros, dos Torrões, diz bom dia, sim, faço o sinal da cruz ao levantar, ao passar pela igreja em vários momentos do dia. Gilvani, lá de Itamaracá. Coisa boa, Itamaracá, retirar o presídio de lá, ali vai se tornar um centro turístico ainda mais forte, eu tenho certeza. Bom dia, ela diz, eu sou sócia do Clube dos Ouvintes, moro em Itamaracá e peço oração e libertação do vício. Para uma irmã aqui que ela diz o nome, um irmão também, livramento para a família. Conto com as nossas orações, minha irmã. Quando acabar aqui, a gente vai ali diante do Santíssimo entregar a sua família. A Adelina de Casa Caiada diz, bom dia a todos da Rádio Olinda, sou Adelina de Vila Bela do Janga. Faço o sinal da cruz do meu acordar ao deitar e durante vários momentos do dia. Ótimo. Naura Morim diz, bom dia Felipe, convidado, obrigado pelo programa que nos faz seguir os caminhos de Cristo. Sim, faço o sinal da cruz ao acordar e ao sair de casa.
Josilda Veloso, bom dia, povo de Deus, eu faço sim todos os dias. Margarida de Monte Verde conosco. Lucilene Dias, lá de Água Compridas. Diz, bom dia, Felipe Alecrim, faço sempre, principalmente quando sai de casa e também nas refeições. Lauricéia Santana diz que faz todos os dias. Marcilene de Paratibe diz, bom dia, faço o sinal da cruz, principalmente ao sair de casa na frente da igreja. Já fui questionada por um protestante, lhe respondi, reverência ao Santíssimo. É isso aí, minha irmã, tá certíssima. Bibi Gomes, aqui conosco também, já citei. De Vitória de Santo Antão, Araci Ferraz, está dizendo que faz constantemente o sinal da cruz. E ela pede e ensina aos filhos dela, diácono. É importante isso também, né? A gente ensinar aos nossos filhos a importância de sempre fazer o sinal da cruz, né? Interessante, Felipe, você falando, porque todos os dias, quando minha filha se acorda, ela vai junto a mim e pede a bênção, né? Eu dou, e depois ela faz um sinal da cruz na minha testa e eu faço o sinal da cruz na testa dela, todo dia. Maravilha. Isso aí já cresce no coraçãozinho dela. Marta Silva também conosco. Gercírio diz, bom dia, faço várias vezes ao acordar, nas refeições, diante das igrejas, pela proteção da minha família, ao deitar. Orlando de Camaragibe. Forte abraço ao padre Marcelo Silva, abraço forte. Faço sempre ao acordar nas refeições e quando passo em frente à igreja. Em frente ao hospital e cemitério. Prática boa também, né? Flávia Santos de Casa Amarela também dizendo que faz. Josete de Areias dizendo que faz também o sinal da cruz. Cristão que é cristão tem que fazer, né, diácono? Vera Lúcia, Vera Morim, quase que era Vera Alecrim. Vera, um abraço. Ela diz, bom dia, povo de Deus. Faço sim ao acordar e ao sair de casa. Ela agradece, diz que é uma linda catequese. Esse é o objetivo do programa Fala Povo de Deus. Nalva de Guabiraba diz, bom dia. Manda um abraço para cada um de nós. Isabel Macedo também de Itabajara diz, bom dia, amigo Felipe Alecrim e Gabriel, faço o sinal da cruz assim que me levanto, depois faço as minhas orações. Aldemir também de Muribeca, ele vem dizendo aqui que faz e pede oração pelo seu primo, está na restauração, vamos rezar por ele. Lídia Lins também do Espinheiro, aqui conosco, o povo de Deus mandando mensagem, diácono, se não parar, a gente não continua o programa não, porque é muita mensagem, graças a Deus. Hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro sentido, aquilo que representa a cruz de Cristo em nossas vidas, recebendo aqui o diácono Maurício. Lembrando, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, no Instagram, o @Fala Povo de Deus Oficial, no YouTube, @Fala Povo de Deus. Simbora, falando agora do sinal da cruz. Diácono, dá para dizer para o nosso povo de Deus como é que surge esse gesto que é tão tradicional da nossa fé? Ele sempre foi feito da mesma maneira desde o começo do cristianismo? Tem algum relato no Antigo Testamento? Fala para a gente um pouco dessa tradição e dessa história do sinal da cruz. Como eu comecei no programa, né, eu já tinha dito isso, que lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, já tinha dado esse relato como em outros momentos. Mas o sentido cristão da cruz, ele vem nos primórdios, né? Alguns teólogos dizem que o apóstolo Paulo foi o primeiro que fez o sinal da cruz, quando em alguns relatos diz que Paulo fez o sinal para começar a pregar nas sinagogas. Então, esse sinal se subentende que era um sinal da cruz, um sinal erguido da cruz. Então, a cruz para nós tem um sentido diferente do que o Antigo Testamento e que outras culturas cristãs, né? Então, para nós, seria uma blindagem, seria um estar contido na cruz, né? Uma coisa que, enquanto você falava, me veio ao coração, que a cruz para nós não é só o sinal, é estar contido no mistério salvífico de Cristo, não é? Como lá em Colossenses, né? Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Então você entender que você está escondido em Cristo, que foi na cruz suspendido, está ressuscitado, é você entender
que a cruz faz parte da sua vida, não só como um sinal, mas estar disposto a tudo para ganhar tudo. Ou seja, perder tudo para receber o tudo, porque nesse mundo nada nos pertence. Então, é entender que a cruz, de fato, para nós cristãos, tem um sentido diferente, certo? Para outras culturas. Nós abraçamos a cruz de uma maneira devocional tão grande que na Sexta-feira Santa nós devotamente, né, veneramos a Santa Cruz nesse aspecto máximo, né, como uma ponte para estarmos contidos em Cristo Jesus. Não sei se me fiz... Não, ficou claro, diácono. Inclusive, eu quero ir para um momento um pouco catequese ou pura catequese para falar daquele momento da Santa Missa em que vai se proclamar o Evangelho, né? Geralmente proclamado pelo diácono. Caso não tenha diácono na celebração, o próprio sacerdote proclama. Quando se diz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista, muitas pessoas fazem o sinal da cruz na testa, na boca, no coração, e depois faz o sinal da cruz completo na forma tradicional conhecida. É para se fazer, e além disso, o que é que significa na hora da proclamação esse sinal da cruz que a gente traça na testa, na boca e também no coração? Depois desses 3 sinais, não se faz o sinal, o outro que você falou. O tradicional. Então, tradicional. Proclamação do Evangelho, a gente traça só pelo sinal da Santa Cruz, Na livra-nos Deus, testa, na nosso Senhor, boca dos e no nossos... coração. Perfeito. Então, depois disso, não se faz Não, o tradicional. Não se faz o tradicional. É para você chegar e ficar perturbado, eu faço. Não é. Mas assim, o correto litúrgico são esses 3 sinais, que significa que Deus esteja na minha mente, que Deus esteja nos meus lábios e no meu coração. Na minha mente, tudo que entra, nos meus lábios, tudo que saia, e no meu coração que penetre a bondade, a caridade e o amor. Então, esses 3 sentidos, que é salutar aos sinais. Na mente, para absorver as coisas de Deus, na boca, para proclamar a palavra de Deus, e no coração, que eu esteja cheio do Espírito Santo. E, diácono, muitos, os irmãos separados, né? Quer dizer, muitas pessoas, mas os irmãos separados usam muito esse argumento. Como Jesus já ressuscitou, nós não deveríamos mais exibir a imagem dele crucificada. Afinal, a cruz vazia não seria um sinal mais forte da vitória? Qual a importância de mantermos o crucifixo com Cristo pregado? Falo isso porque algumas denominações protestantes até usam o crucifixo, Isso. mas sem a imagem mesmo do nosso Senhor pregada nele, para dizer assim, ele já ressuscitou, ele não está mais ali não. Não olha para ali porque ele não está mais. Qual é a importância da gente usar a pessoa do Cristo, da gente perceber a força, a dimensão dessa entrega dele por cada um de nós? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu estava estudando isso, Felipe. É só uma visão teológica. Eles têm essa visão teológica, mas eles não dizem que o contrário é mentiroso ou não vale. Eles têm essa visão teológica, certo? E nós, a nossa. Né? O que vale para nós é entendermos que o Cristo na cruz tem esse valor da misericórdia de Deus para conosco, ao ponto de entendermos que Cristo não queria ir, que Cristo não queria sofrer. Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, quando a gente tira Cristo da cruz, teologicamente, para nós cristãos, nós estamos dizendo não à cruz. Então, assim, é um valor teológico, dogmático nosso, cristão católico, que eles acham por bem não ter. Então, assim, não tem como ir para um embate nesse aspecto. Eles, teologicamente, entendem de uma maneira e nós de outra. Né? Então, nós inserimos, ou o Cristo está inserido nas nossas, por esse motivo.
Ele não pode se desvincular da cruz. A Claro, cruz... é como se o mistério ficasse Exatamente. pela metade. A Simples gente vive assim. o mistério todo. Isso. Paixão, Isso. morte e a ressurreição. E aí, Não posso abraçar só a pronto. ressurreição. E aí, né, na minha intelectualidade, assim, eu entendo assim, que não vive a palavra por completo. É como se tirasse os trechos da Bíblia e vivesse a teologia que eles quisessem viver. É por isso que logo no começo eu digo, quem aprofunda na teologia cristã católica se apaixona e qualquer outra crença se converte à nossa, porque não há erro em Cristo. Então, quando você se apaixona por Cristo, não o seu Cristo, mas o Cristo autêntico, aquele Cristo que você tem que estar disposto a tudo pela nossa radicalidade. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, aquela pessoa que se esvazia de tudo. Né? Você vê aquelas irmãs que não tem nada e o nada delas oferece tudo àquelas pessoas que estão ali, e muitos daqueles que dizem alguma coisa não fazem nada, e você vê o diferencial. E é importante lembrar que não existe ressurreição sem morte, né, Diácono? Simples O pessoal assim. quer ressuscitar sem morrer. Meu amigo, para ressuscitar você tem que morrer, não tem como fugir Cruz é dessa qualquer realidade. uma. Pois é. Mas a cruz com Cristo só tem uma. Então é essa que nós veneramos e nós nos direcionamos. Estamos contidos em Cristo, é o que Colossenses fala. Ou com Ele ou sem Ele. Sem Ele, nada. Interessante aqui, Cláudia de Cruz de Rebouça diz, meus pais costumavam fazer o sinal da cruz em nossa testa, aquilo que você disse que faz com a sua filha, Diácono. Sempre que nós saímos de casa, sempre vi isso como um sinal de proteção. E é isso mesmo, é o pedido da proteção de Deus. É uma marca, minha É dizer, irmã. Senhor, caminha conosco, isso tudo é importante. Mary também diz, faz sinal da cruz ao acordar, sair de casa. Marlúcia aqui, programa maravilhoso, boa catequese. Aldeni também conosco, enfim, Paulo lá de Cosme, Damião, também ligadinho no programa Fala Povo de Deus. Diácono, o que é que eu posso fazer para viver melhor essa espiritualidade da cruz no nosso dia a dia? A gente viu que muitos irmãos separados, os irmãos protestantes, por muitas vezes, rechaça, digamos assim, essa teologia da cruz. Né, quer viver a ressurreição sem passar Pela cruz. Pela morte, pela paixão de Cristo. Isso é importante a gente refletir. Mas como no nosso dia a dia a gente pode viver essa espiritualidade? Como transformar a cruz em fonte de força e não de peso? Porque também é importante a gente passar por essa realidade, entender o que aconteceu e entender o propósito. Né? Que não há vitória sem o sofrimento, não há vitória sem a luta, sem a batalha. Cristão precisa batalhar, precisa se alegrar, mas como ter essa compreensão e como viver essa cruz sem ser um peso, mas um empurrão, sentido, um aspecto de força para a vida do cristão? Primeiro, entender que nós, na nossa humanidade, somos incapazes de compreender esse grande mistério de amor que Deus tem para conosco, certo? De entregar o seu filho, o único filho dele, ao sacrifício para resgate de muitos. Se nós compreendêssemos isso, tudo seria muito mais fácil, sabe, Felipe? Mas essa incompreensão nos faz, muitas vezes, cair e voltarmos à estaca zero. Mas o principal de tudo isso que você falou é nunca desistir. Mesmo voltando à estaca zero, recomeçar. E o recomeço é como eu falei, é diário. O ontem já passou, o amanhã a Deus pertence. Então, viver o hoje, por exemplo, eu fiz meu voto quaresmal. Qual foi teu voto quaresmal, Felipe? Tu fez alguma dinâmica para... Fiz algumas delas. Pronto. Digamos que você caia em algumas. Caiu, pronto, passou. Hoje recomeça. Então, o grande sentido é esse. Quando eu tenho alguma dificuldade, né, isso é uma didática minha, eu pego aqui na minha cruz e lembro que o sacrifício dele foi maior e que eu tenho que imitá-lo mesmo na minha pequenez, no máximo que eu puder. Porque ele sabe a minha limitação, sabe que eu não vou conseguir imitá-lo 100%, mas eu quero.
E esse querer é que faz toda a diferença. Então, quando você quer, quando você está disposto, né, vence todas as barreiras de depressão, de ansiedade, de angústia. O que você tiver, se você estiver disposto a abraçar a sua cruz, e digo a sua, porque tem gente que também quer abraçar a cruz dos outros. Pois é. É a sua, de cada dia. É o seu crescimento. E aí não entenda o que eu disse, abraçar do outro, não ajudando o outro. Não. É se impressionando e sofrendo pelo outro. Não é? Você pode sofrer com, mas pelo outro não. Então você assumindo essa grande identidade que Deus te dá de ser chamado filho de Deus por meio do teu batismo, faz toda a diferença. Todo dia. Crendo inclusive, e vivendo essa esperança de que nós servimos a um Deus da providência e que tudo passa. Tudo. Como a cruz passou, Jesus ressuscitou e nos soprou o Paráclito, enfim. A gente precisa entender que tudo nessa vida passa. E quando a gente está em Cristo Jesus, a gente vence as batalhas da vida, os problemas que se põem diante de nós, com mais facilidade, porque a certeza da vitória sempre vem. Eu sempre costumo dizer, diácono, e trazer esse exemplo da minha família. A minha filha que teve muito doente, mas que recuperou-se, foi muito tempo ali entubada e desacordada, foi uma batalha de quase 30 dias, e no final Deus restaurou a saúde dela sem nenhuma sequela, ou seja, Ele nos deu a vitória, e uma vitória que atendeu os anseios do nosso coração. Mas não aconteceu do mesmo modo com a minha sobrinha, filha da minha irmã, que veio a falecer com 8 anos de idade e vítima de uma leucemia, mas em nossas orações a gente pedia cura, né? E Deus curou, Deus deu a vitória também, mas a vitória não atendeu os anseios do nosso coração, porque nós queríamos que ela estivesse conosco. Mas é exatamente no alto esse. da nossa ganância e Isso. do nosso olhar mundano. Essa Deus questão. deu a cura, Ele concedeu aquilo que nós precisávamos, deu o refrigério. Com toda certeza ela está num lugar espetacular, contemplando a face de Deus, e aí tem a frase do pai dela, que foi belíssimo, né? Naquele momento de dor profunda, quando ele disse assim, agora é que eu vou fazer o bem. E quando questionado por que dessa frase, ele disse, porque eu preciso encontrar minha filha no céu. Quer dizer, a certeza do céu permeia o coração deles, a certeza da vitória, da presença de Deus, de que tem algo muito maior a nos esperar, é o que nos dá a força para caminhar. Esse tempo é rápido demais, é curto demais, Felipe. Eu não sei não, tem que aumentar mais esse horário. Pois é. Mas veja, o que você falou é tão bonito e tão belo, mas para compreender é complexo demais. Por quê? É a visão espiritual. Os dois momentos foram vitórias, mas enxergar a vitória em um âmbito e em outro âmbito... Naquilo que parece ser uma derrota, exatamente. aí só está em Cristo Jesus. Esse é o grande divisor de água, digamos assim. Ou seja, o mundo espiritual é uma guerra, meu irmão, minha irmã, que você nem imagina. Você nem imagina, né? Você vê aí no cinema, a Oficina do Diabo, e não sei o quê, mas é algo que é surreal em relação à realidade que nós vivemos. Então, para isso, orai e vigiai. Simbora, coragem, bom ânimo, preparado, meu diácono, agora é bate-bola, jogo rápido, pronto, viu? Pergunta objetiva, resposta objetiva. Todo sofrimento que a gente passa na vida pode ser considerado uma cruz? Sim. É errado usar a cruz apenas como um adorno, sem entender o seu verdadeiro significado? Sim, não. É relativo essa questão. A pessoa pode usar como um adereço, certo? Mas para nós cristãos é mais. É importante entender o significado. Isso. Fazer o sinal da cruz antes de dormir é uma forma de oração, diácono? Sim, é uma forma de oração. Objetiva, prática, mas uma forma de oração. Graças a Deus. Lenícia aqui Araújo de Camaragibe pede o link do programa. Diz, eu gostaria de mandar para uma pessoa que falou para mim que é o maior pecado fazer o sinal da cruz a passar na frente da igreja. Pecado é não fazer, minha irmã. Ali está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. É só acessar o site da Rádio Olinda, também o YouTube. Lá o programa está completo.
você pode mandar o link para essa pessoa. O tempo passa rápido demais. Tem que aumentar. Nosso programa está chegando ao final desse sábado e eu quero agradecer demais o Diácono Maurício pela presença, por tudo que nos falou sobre o tema de hoje. Diácono, volte sempre que Paulo lhe convidar. Uma vez por muito ano. obrigado pela sua Paulo, presença, rapaz, viu? convida mais, Paulo. Tu tá emagrecendo, tá ficando pirangueira aqui, chamando eu pouco. Pois é. Obrigado, manda um abraço forte pro povo da Mangabeira, a equipe de Nossa Senhora. Meu povo da Mangabeira, Paulo também. Depois eu quero trazer Tiago aqui, catequista, Tiagão, para estar Thiago presente é aqui no fera. nosso programa. O programa de hoje vai chegando ao final, quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência, que Deus te abençoe e te ajude a perseverar. Lembre, nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é muito importante você divulgar o programa Fala Povo de Deus, que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Nós precisamos conhecer aquilo que Jesus deseja e espera para cada um de nós. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais no Instagram, o @Fala Povo de Deus Oficial, no YouTube, o @Fala Povo de Deus. Tema do próximo sábado, Fala Povo de Deus vai refletir sobre um tema especial demais. Vamos falar sobre a Semana Santa. É feriado ou fé, meu querido? Vai participar da Semana Santa ou vai correr pro show que tem em Gravatar? Lugar de cristão católico é vivendo esse maior mistério, que é o tempo da Páscoa. Nós vamos falar sobre na sua paróquia. Na sua paróquia. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido desse tempo sagrado. Será que a Semana Santa ainda transforma vidas ou virou só mais uma folga no calendário? Sábado que vem eu te espero aqui com os trabalhos técnicos de Gabriel Corrêa, o mago da técnica, grande tricolor, a produção de Paulo Brito, agora fininho. A apresentação é minha, Felipe Alecrim, tô caminhando também para perder peso, viu, meu querido? Te espero para mais um programa. Fala, povo de Deus! Boa semana, Deus abençoe vocês. Fala, povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens, terços, camisas, chaveiros, pulseiras e muito mais. Visite a nossa loja na Praça Professor Barreto Campelo, 1189, no bairro da Torre, bem próximo à Igreja Matriz. Acesse o nosso Instagram, @Loja Santo Ângelos. Loja Santo Ângelos, a nossa missão é promover a sua intimidade com Deus. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos.